primeiro pedido que foi feito, eu vou falar para vocês rapidinho, que eu acho que é essencial para vocês terem uma noção, principalmente quando estão falando de defensoria pública, tá? É no que tange ao direito penal do inimigo. Tá? Pelo menos vocês terem uma noçãozinha de onde é que vem, por que estava sendo tão debatido, nem está sendo debatido mais da forma como era antes, tá? Mas assim, para vocês terem uma noção do que é o direito penal do inimigo, de onde é que ele surgiu. Primeira coisa, gente, quando a gente está falando de direito penal, a gente está estudando o Código Penal para geral, a gente está estudando os crimes, né, legislação especial, a gente sempre está pensando no direito penal aqui no Brasil, ainda, né, aquilo que eu falei para vocês, direito penal do autor, né, misturado com direito penal do fato, né, ou seja, direito penal do fato que leva em consideração as características do autor, né, a gente vai ao artigo 59, né, mas o Brasil sempre está copiando doutrina de outros lugares, né, e o direito penal tem uma doutrina forte lá vindo da Alemanha, tá? Eu até falei para vocês, algumas pessoas falam que o nosso código é fascista, tá? Que ele veio ainda da década de 40, né? Onde você tinha uma influência forte, né? do autoritarismo e tudo mais, né? Então ele é muito criticado. Vocês já ouviram falar do Günther Jacobs, né? E do Roxin? Tá. O que acontece? O direito penal teve algumas mudanças de paradigmas, tá? Então, primeira coisa, vocês já ouviram uma perguntinha assim, o que protege direito penal? O que protege direito penal? Aí eu pergunto para você, o que protege direito penal? Vocês vão ter que falar assim, depende. Depende de qual teoria que você está adotando. Tá? E teve um rapaz comigo essa semana, que está fazendo a tese dele, veio conversar comigo. Ele falou assim, doutor, mas eu estou colocando o que protege direito penal, estou fazendo a diferença, a teoria da funcionalista do delito. Porque a teoria funcionalista do delito está protegendo o bem jurídico. Eu falei, não, depende. Tá? A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Primeiro, quando a gente está falando do Günther Jacobs, do Roxin, a gente está falando de teorias funcionalistas do delito. Tá? Então, para que serve o direito penal? O que o direito penal vai estar protegendo? Aí nós temos uma grande diferença, tá? O Roxin, ele vem dizer que o direito penal vem a proteger o bem juridicamente, né, tutelado, tá? O Jacobs já é um pouquinho diferente. O Jacobs vem a colocar o direito penal para proteger o sistema. Isso dá um reflexo enorme, tá? Inclusive eu não vou entrar aqui hoje, talvez se tiver uma outra aula, alguma outra coisa, se quiserem eu passo para vocês, a imputação objetiva. Porque ambas teorias funcionalistas, tanto do Roxin quanto do Jacobs, não tem imputação objetiva. Né? Você não tem a teoria do risco, isso vai gerar uma diferença muito grande. Tá? Agora pensem só, o Jacobs, ele coloca que a função do direito penal é proteger o sistema, correto? E no direito penal, quando vocês estão começando a estudar direito penal, a gente estuda vários princípios. Né? E em regra, esses princípios servem para quê? Para dizer quando que o direito penal pode ser aplicado e como. Se vocês perceberem, esses direitos nossos são limitadores ao Estado. Né? Todos esses direitos que a gente estuda, se vocês forem aprofundar um pouquinho, né, vocês vão perceber que os direitos, esses princípios, eles vêm para limitar, né, o aplicador, né, o Estado. Estado juiz, Estado acusação. Tá? O que acontece? O Jacobs, ele faz uma diferença, ele fala, olha, esses princípios, essas garantias, eles devem ser aplicados para aquelas pessoas que fazem parte da sociedade. Tá? Então, ou seja, a pessoa que errou, né, que cometeu um delito, cometeu um homicídio, cometeu um estupro, que são crimes sérios, que é colocado até, dependendo da situação, homicídio como hediondo também, tá? Essas pessoas, apesar de terem cometido crimes hediondos, né, fazem parte da sociedade. Elas não estão atuando em detrimento do sistema. Tá? Agora, há outras pessoas que são contrárias ao Estado, são contrárias ao sistema. Tá? E como coloca em regra, as teorias pela velocidade, aqueles de terceira velocidade, colocam lá terrorismo. Então, essas pessoas que estão ligadas ao terrorismo, elas não fazem parte da sociedade. Pelo contrário, elas querem derrubar o sistema.
Elas querem acabar com o sistema. Então o que o Jacobs faz? Isso é uma forma bem sintética que eu estou colocando para o pessoal, para vocês terem uma noção. Fala assim, olha, direito penal não serve para tutelar o sistema. Essas garantias que nós temos de direito penal, nós vamos aplicar para aquelas pessoas que fazem parte do sistema, que cometeram delitos, mas fazem parte dos sistemas. Agora, essas pessoas que não fazem parte do sistema, estão atuando contra o sistema, nós vamos tratar eles como inimigo do sistema. E um direito penal diferenciado para eles, onde as garantias, né, são diminuídas, tá? São diminuídas. Tá? Estou só passando para vocês uma ideiazinha do que é quando se estiver falando de direito penal, tá? Do inimigo. Percebam que ele traz essa construção, tá? Ou ele relembra essa construção dentro da teoria funcionalista do delito também, tá? Que muitas pessoas colocam que é mais garantista. Espera lá, tá? Quando vocês estiverem vendo, vocês têm que olhar exatamente essa situação. Não é porque, não dá para vocês confundirem as coisas, tá? O garantismo lá do Ferrajoli, tá? Dá para vocês começarem a confundir aqui com funcionalismo, principalmente do Gunther Jacobs, tá? É diferenciado. Esse era o primeiro ponto que eu queria fazer, só para vocês terem uma noção de onde é que vem, né? E olha, vocês estão atuando na Defensoria Pública. Se cai uma questão para vocês discorrerem sobre isso, né? Vocês vão poder discorrer um monte. Agora é óbvio, a nossa Constituição permitiria isso? A Constituição não permite aqui no Brasil isso, tá? E agora vocês sabem, nós temos várias normas, né, que muitas pessoas inclusive fazem uma comparação, dizem, né, que estaria ligado ao direito penal do inimigo, por exemplo, o RDD, tá? Regime integralmente fechado que foi derrubado, né? Mas vocês têm que perceber essa ligação, tá? Para vocês poderem criticar, para vocês poderem falar, escreverem, né, discorrerem, pelo menos uma noçãozinha. Tem vários artigos, tá? Sobre esse tema, né? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem primeiro era exatamente isso. Lembrar, olha, para eu falar de direito penal do inimigo, eu tenho que ir no direito penal funcionalista e ver para que serve o direito penal, o que o direito penal protege, tá? Então, se eu estou falando de bem jurídico, eu não vou conseguir falar sobre o direito penal do inimigo. Se eu vou falar sobre o sistema, eu vou poder falar sobre o direito penal do inimigo, de acordo com o Jacobs, né, fazendo essa diferenciação. Não é que o direito penal é só contra o inimigo, isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Mas a teoria funcionalista do Jacobs não protege. Não é isso. Não é isso. Ele criou, né, uma tese, né, relembrou uma tese, né, fazendo essa diferenciação. Falou assim, olha, se é para o sistema de direito penal, quem está fora do sistema penal tem que ter outro direito penal, tá? Outra coisinha que perguntaram para mim, tá? Porque voltou à tona agora com o STF, não faz parte do direito penal nosso aqui, do Código Penal, mas voltar a falar para vocês. Vocês sabem que a lei de lavagem de dinheiro teve uma modificação grande. Quando tem modificação, é óbvio, né, que fica à tona. Principalmente agora sendo falado de lavagem de dinheiro, organização criminosa, no STF, tá? Ainda em discussão, né? Só queria que vocês tomassem cuidado com uma coisa, tá? O próprio STF, tá? Ele tem entendido que não há tipificação de organização criminosa no Brasil, tá? E que nós não poderíamos trazer a legislação estrangeira, muito embora fosse tangenciando a direitos humanos, tá? Para tipificar a conduta no Brasil. Então, assim, tome um pouquinho de cuidado, tá? Quando tiver alguma questão para vocês, lavagem de dinheiro, né, e colocar organização criminosa, e tiver isolado, começa a piscar a luzinha vermelha para vocês, tá? Espera aí, o que é organização criminosa no Brasil? Tá? Se tiver for originado de a lavagem de dinheiro for, né, o dinheiro lavado, entre aspas, for originário de organização criminosa, fica difícil a punição, tá? A lei veio, modificou, está mais fácil de sancionar as pessoas agora, mas não conseguiu resolver esse problema, tá?
também não veio trazer. Deu um caminho, agora vocês lembram, né? Vocês vão conseguir fazer analogia em Malamparte, no direito penal vai ficar difícil, tá? Era só esses apontamentos que eu queria fazer antes de começar a nossa aula, tá? Porque me perguntaram, eu achei importante, tá? Pediram também para eu falar sobre erro de tipo erro de proibição. Vamos ver como tem pouca gente aqui, dá para a gente concentrar mais a aula e realmente ter menos perguntas. No final da aula, se der, eu entro com vocês, para não sair de todo o sistemático que eu tinha planejado com vocês. Tá? Como eu falei com vocês, eu gosto de ir e voltar nas matérias que eu vou relembrando e vocês vão fixando, tá? Primeira coisa que a gente vai falar hoje, gente, tá? Estupro, tá? Eu vou dar alguns apontamentos, não vou falar sobre todos os crimes, né, contra a dignidade sexual. Eu vou tentar hoje me concentrar com vocês aqui no estupro, porque a chance de cair numa matéria que está sendo repetida é enorme na prova discursiva de vocês, e algumas pegadinhas da prova objetiva, que eu acho que vocês já estão em outro nível, não vou nem cair, mas só para a gente relembrar. Vocês lembram do STJ publicando nota na sua página em relação a estupro esse ano, no primeiro semestre? Vocês não lembram? Deu um bafafá danado a respeito de estupro, que o STF estava permitindo, né, o estupro de crianças desde que fossem prostitutas? E saiu isso na mídia e foi e deu Então, assim, geralmente, quando eu estou falando para vocês, quem está fazendo o concurso é aquela pessoa que está lendo informativo, que está na mídia, que está escrevendo, que lê obras novas, né? Por isso que é muito comum você nem